dia 19 de setembro de 2018, às 14h30, na Câmara Municipal, no exercício da Comissão de Inquérito, Resolução 05/2018, para investigar possíveis irregularidades praticadas na Secretaria Municipal de Saúde, estiveram presentes os vereadores Abílio Júnior, presidente da CPI, vereador Dr. Ricardo Saad, relator, Xavier, membro, os vereadores presentes, vereador Diego Guimarães, Felipe Velaton, Marcelo Bussic, bem como servidores designados para secretariar os trabalhos. O presidente da CPI iniciou a reunião com a apresentação das convidadas à oitiva, a senhora Keti Auxiliadora, atual coordenadora do LASEC, bem como Valquíria Martins, ex-coordenadora do LASEC. O mesmo ainda leu alguns fatos para deliberação da comissão, sendo eles a propositura 014/2018, onde convoca a senhora Zamara Bredão, o senhor Andrei Tarcísio, o senhor Douglas Dorce Domingues. Todos, pelo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Teve aprovação do vereador Abílio e vereador Ricardo Saad, com voto contrário do vereador Xavier. O presidente fez leitura ainda da justificativa da ausência do senhor Roark na última oitiva, tendo em vista o seu advogado ter solicitado um prazo de 10 dias para a sua defesa, confirmando a sua presença para o dia de hoje, 21 de setembro de 2018. O presidente também apresentou ainda à comissão uma solicitação encaminhada pelo senhor Flaviano Tax, onde o mesmo justifica que a CPI investiga apenas objetos específicos que estão citados na carta da Elisete, e argumentava que a procuração da empresa citada não seria parte do objeto. O presidente informou que disponibilizou cópia para o advogado, conforme solicitação do mesmo. A justificativa da ausência do dia 14 de setembro também foi acatada, para que o mesmo tivesse o prazo para o comparecimento, e o presidente da CPI justificou a negativa dos outros dois pedidos, informando que a gestão temerária e ingerência política, citado como exemplo o caso do senhor Milton Correia, fazia ainda lida no item 2 da CPI da Saúde para a justificativa. Outro problema apontado é a frequente troca de funcionários, bem como a baixa qualificação técnica dos responsáveis da saúde, no tocante às interferências temerárias na Secretaria de Saúde. É possível assinalar, por exemplo, a interferência política e gestão temerária nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, justificando assim que o objeto investigado é a gestão temerária e a ingerência política, utilizando a carta apenas como norte para a abertura da investigação. E o Hospital São Benedito faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive comentado pelo relator Ricardo Saad, na primeira reunião, onde o mesmo recebeu alguns documentos, dos quais levavam a crer um faturamento superior a 8 milhões de reais, o qual foi apresentado já nas primeiras reuniões. Justificou ainda que o senhor Luciano não irá, por ser a pessoa que ele é, médico, infectologista, conhecido, ou pelo mérito do seu trabalho. O mesmo está citado por ser autor de procuração, por ter assinado contratos como prestador de serviço, assim como os vereadores trabalham na investigação e no poder da fiscalização direta e indireta ligada à lei orgânica do município. Após elucidados os fatos, o presidente da CPI, em conjunto com o relator, decidiu que não há nenhum prejuízo à CPI e às informações que o advogado apresentou. O relator, bem como o presidente, concordou com o adiamento da oitiva do senhor Luciano, porém discordou que o nome do mesmo seja retirado, tendo em vista a oitiva dele é importante para os trabalhos da CPI. O presidente salientou que o senhor Luciano O presidente salientou que o fato do senhor Luciano comparecer à oitiva não o condena a ser culpado por qualquer crime. O mesmo só irá justificar alguns fatos que a CPI tem dúvida.
O vereador Abílio e o relator Ricardo Saad concordaram com o voto contrário do vereador Xavier. O advogado do senhor Ruarque Correia apresentou um pedido para que o vereador Abílio, presidente da CPI, declare suspensão de sua presidência por motivo do presidente ser suspeito por ter decisão formada a respeito de alguns fatos. Inclusive, já ter compartilhado com os órgãos de controle, argumenta que o presidente já deixou bem claro qual será o seu parecer no final da CPI e apresentou algumas publicações como justificativa de antecipação de relatório em redes sociais. O advogado ainda solicita que todos os atos sejam nulificados. O presidente justificou que a CPI é pública e não é só esta CPI que é pública. Investiga fatos públicos e é o dever da CPI compartilhar essas informações, correndo o risco de prevaricação caso não seja compartilhada as informações com as entidades competentes. Pelos motivos apresentados, foi indeferido pelo presidente, relator e membro a nulidade da CPI, bem como a suspensão do andamento da CPI após o protocolo nos órgãos de controle. Dando continuidade aos trabalhos da CPI, foi ouvida a senhora Valquíria Martins, ex-coordenadora da LASEC, onde apontou alguns fatos, e também a senhora... E também a senhora Kete Auxiliadora Presa Nogueira, também onde apontou alguns fatos aqui sobre o LASEC. Sendo assim, eu, vereador Abílio Júnior, presidente da CPI, assino a concordância da ata e deixo ela à disposição do vereador Ricardo Saad para que também faça a leitura se necessário e também o doutor Xavier se faça a leitura se necessário. Tem que rubricar as páginas. Tem que rubricar as páginas.
Bom, ata aprovada pelo relator e membro. Nós temos agora uma propositura 014/2018, a CPI da Saúde, emitida pelo presidente, o senhor Abílio Júnior, convocando para a oitiva a senhora Maialu Romero Obice, ex-diretora técnica do Hospital Pronto Socorro de Cuiabá. O senhor concorda? O senhor assina. Maialu, ex-diretora técnica do Pronto Socorro. Xavier. Maialu, ex-diretora técnica do Pronto Socorro. Para esclarecimento do vereador Xavier, a Maialu esteve no pronto-socorro na gestão de 2017, acompanhando também a senhora Zamara. Ela fazia parte da administração junto, e elas virão aqui para prestar depoimentos como testemunha sobre fatos dos quais estão sendo levantados sobre o Hospital Pronto-Socorro de Cuiabá. Meu voto é contrário. Vereador Ricardo Saad. Meu voto é a favor, que justamente como diretora técnica, você tem alguém que tem a responsabilidade de dar explicações pelo que aconteceu, é justamente ela. Então, eu acho bom vir e explanar o que aconteceu, mostrar, até para tirar as dúvidas que essa comissão possa ter. Ok. Propositura aprovada. Recebemos um mandato de notificação do Estado de Mato Grosso, Poder Judiciário, emitido pelo Guilherme Paes Maiolino, gestor judiciário, impetranda pelo Hélio Nishiyama, representando o senhor Ruark Douglas, Que ele pediu isso, ele requereu isso e ao final foi deferido isso daqui aqui. Ok. O senhor Ruark Douglas solicitou pelos motivos expostos, ele requer a concessão de salvo-conduto para que possa ser assistido por advogado durante o interrogatório, não prestar compromisso com a verdade, ou seja, o senhor Ruark Douglas solicita, Dr. Ricardo Saad, ser assistido por um advogado durante o interrogatório, fato que nós já concordamos isso em diversas vezes. Também solicitou não prestar compromisso em dizer a verdade. Como testemunha, ele tinha esse compromisso, mas com esse mandado de segurança ele não tem o compromisso de dizer a verdade e de permanecer em silêncio, se ele o quiser. Como testemunha, ele tem a obrigação de se responder. Na posição que ele está colocando, ele prefere se manter em silêncio. E de não autoincriminar, sem que isso resulte em qualquer medida como pena restritiva. Como testemunha, ele não poderia negar-se em dizer a verdade, e aí ele poderia acabar se autoincriminando se algum desses fatos o incriminasse. Dentro disso, a determinação do mandado de segurança, e pelos autos consta com fincas no artigo 5º, inciso na Constituição Federal, concedo o salvo-conduto pleitado pelo presente habeas corpus para garantir ao paciente Ruark Douglas Correia o direito de ser acompanhado de advogado, direito que ele já tinha, de não assumir compromisso com a verdade, é uma escolha que ele está fazendo, se assim não desejar, de permanecer calado em seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, sem que, por esse motivo específico, seja preso ou ameaçado de prisão.
ressalvando-se, porém, a obrigação de o depoente prestar as informações solicitadas, com relação a fatos que não impliquem a autoincriminação. Ciência desta decisão, a autoridade coautora, bem como notifique-se para que presentes informações que entender pertinentes, fixando para tantos um prazo de 48 horas. Intime-se o petente e o paciente. Após juntadas as informações do ocorrido, o prazo de manifestação siga os autos de vista do Ministério Público. Cuiabá, 19 de setembro de 2018. Recebi isso agora há pouco. Então, da minha parte, nós vamos acatar, correto, senhor Ricardo? Até porque é um mandato, né? Você tem que acatar, tudo bem. Agora, eu gostaria que a Procuradoria desse o parecer, e até os outros que são advogados, que estão presentes aqui, que são vereador, para a gente discutir o teor. Se você não tem que falar a verdade, então para que comparecer no plenário? Só isso. Eu gostaria que a Procuradoria, então, respondendo ao senhor Ricardo Saad, sobre esse pedido do próprio senhor Ruark, no mandado de segurança, quais são os direitos e deveres dele como testemunha aqui nessa oitiva? É que o senhor, a partir desse mandato que está na mão do procurador, senhor Lenine, o senhor possa expressar para que o senhor Ricardo Saad, eu e todos que estão aqui presentes, possam entender quais são os direitos e deveres do seu Ruark Douglas hoje aqui como testemunha. Neste momento, vereadores, neste momento a gente vai aguardar o parecer, nós vamos aguardar o parecer da Procuradoria e depois, se tiver algum questionamento, a gente abre para que seja explícito. Abre o microfone para o vereador Chico 2000, questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Senão eu não teria razão de estarmos aqui, né? Na verdade, eu gostaria de requerer a essa seríssima e valorosa comissão a suspensão até decisão de mérito. Se a testemunha está desobrigada de se posicionar aqui, não entendo a razão de qualquer oitiva. No entanto, o requerimento que faço, senhor presidente, é para que seja suspenso até decisão de mérito. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Diego Guimarães. Primeiramente, boa tarde, presidente. Então, não cumprimentar todos os colegas vereadores. Eu gostaria de solicitar, reiterar o pedido e arguir a Procuradoria da Câmara quanto ao seguinte: eu acredito que não seria motivo para suspensão da oitiva. Primeiro, que há um salvo-conduto para que, se ele quiser, ele exerça um direito de ficar calado, de faltar, de poder fazer um testemunho sem a necessidade de se comprometer com a verdade.
é um direito que lhe está assegurado de acordo com essa liminar que foi concedida, mas nada impede que as perguntas sejam feitas, que os fatos sejam colocados, e ele, enquanto depoente, que aqui está, ele possa exercer o seu direito, caso queira, que é um salvo-conduto, caso ele queira. Se ele precisar, ele vai se valer do direito que está ali naquele salvo-conduto, daquilo que foi decidido pelo Poder Judiciário. E nós temos o dever de respeitar a decisão judicial. Agora, por outro lado, senhor presidente, eu acredito que a CPI, como nós temos um prazo exíguo, e eu não tenho certeza que o secretário tem todo o interesse em colaborar com o esclarecimento dos fatos, especialmente dos objetos da CPI, eu tenho certeza que ele está disposto a isso. A intenção nossa é que todos aqui tenham uma intenção só, que é melhorar a saúde de Cuiabá, melhorar a prestação de serviço, melhorar a eficiência da prestação de serviço da saúde de Cuiabá, e eu tenho certeza que, na medida do possível, naquilo que o secretário entender que ele possa colaborar com os trabalhos da CPI, dos vereadores que fazem parte da CPI, também de nós, vereadores que estamos aqui para participar dessa sessão, eu tenho certeza que ele vai colaborar, vai falar, vai apontar documentos, vai apontar novas testemunhas para que a investigação prossiga de uma forma célere, eficiente e justa, como vem sendo feita até o momento. Então, a minha ponderação, e aí eu gostaria que a Procuradoria, doutor Lenin, doutor Daniel, possam nos responder, se há a possibilidade de dar sequência, e aí possibilitando a testemunha, que caso ele queira fazer uso desse salvo-conduto. Tá. Vou solicitar para que a Procuradoria dê o parecer sobre os direitos e deveres do senhor Ruark aqui nessa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o dispositivo de mesa na pessoa do presidente vereador Abílio e os demais presentes na pessoa do líder do prefeito, vereador Luiz Cláudio. Senhor presidente, antes de adentrar a questão de solicitação de parecer, eu gostaria de esclarecer o que de fato aconteceu. Pelo que consta no bojo do habeas corpus, o secretário Ruark, ele teria sido inicialmente uma testemunha. Posteriormente, a CPI teria intimado ele para apresentar defesa, e isso deu a conotação de que ele saiu da figura de mera testemunha e passou a ser investigado. Evidentemente que isso muda o contexto do depoimento dele, ou seja, ele deixa de ser testemunha e passa a ser investigado. Foi impetrado um habeas corpus preventivo, no sentido de garantir todas as prerrogativas dele na condição de investigado e não mais testemunha. Dentre essas garantias, a que foi deferido para ser acompanhado de advogado, permanecer em silêncio, se negar a assumir compromisso com a verdade e não prestar nenhuma informação de fatos que possivelmente ele possa se autoincriminar. Penso que a casa já seguia essa linha de posicionamento. Entretanto, por excesso de zelo da defesa, foi impetrado o habeas corpus. Entretanto, não vejo razão para suspender a sessão, na medida em que a decisão de mérito só iria confirmar a liminar. Não há nenhum pedido no habeas corpus de suspensão do andamento dos trabalhos, o que significa dizer que, ainda que a ordem seja concedida no mérito, isso não vai implicar em suspensão dos trabalhos. Então, com todas as vênias ao posicionamento formulado em sede de questão de ordem pelo vereador Chico 2000, a Procuradoria opina-se pelo indeferimento do pedido e consequente manutenção da sessão. Tá certo. Só resumindo, ele estava numa condição de testemunha, praticamente ele se coloca numa posição de investigado, ele mesmo se coloca, e a sua defesa busca um habeas corpus se colocando na posição de investigado, não mais na posição de testemunha, dando para ele o direito de vir aqui mentir e dando o direito para ele de vir aqui ficar calado, não é isso? Senhor presidente, com todo respeito, não cabe à Procuradoria fazer juízo de mérito da posição do secretário Ruark. Os trabalhos ficam a critério dos vereadores, que são os responsáveis pela condução da CPI. Tá, joia. Acatando a orientação da Procuradoria, nós vamos seguir com os nossos trabalhos. Convido o senhor Ruark Douglas Correia para ficar aqui e prestar depoimento como testemunha na oitiva da CPI. Enquanto o Ruark Correia se posiciona, questão de ordem do vereador Renivaldo Nascimento. Alô, só para dizer que, em que pese
Nós vivemos num Estado democrático de direito. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A democracia nos traz uma CPI, uma investigação, uma série de situações. Mas o Estado de direito tem que ser respeitado. Infelizmente, eu, enquanto vereador, nas sessões que aqui presenciei, e na mídia cuiabana, por parte dos integrantes da CPI e de alguns integrantes, de alguns vereadores, foi colocado sim o senhor Buarque, subjetivamente, pelo menos, na condição de investigado, não dá de testemunha, o acusando, inclusive, o acusando de atos e atos e atos. Inclusive, foi objeto de denúncia por parte de Vossa Excelência, por parte de outros vereadores, junto ao Ministério Público. Então, o habeas corpus entendo que, também como estudante, como vereador de direito, ele está salvaguardado por todas essas ações que antecedem a essa sessão. Obrigado. Compreendido o seu entendimento, vereador Renivaldo Nascimento, mas compreendemos que isso já é assunto resolvido já. Vamos dar continuidade. Eu gostaria de solicitar, deixa eu verificar com a Procuradoria em questão, como que vamos proceder com o seu advogado. Só um minutinho. Seu Roark Douglas, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Saad, Xavier e os 9 vereadores aí da casa. Seu Roark, o senhor está aqui numa posição e nós temos alguns assuntos sobre a CPI para tratar, dos quais a gente convidou o senhor. Dentro desta forma, nós vamos dividir essa oitiva em duas partes, pelo menos. Uma, para tratar de assuntos enquanto o senhor era responsável do Hospital São Benedito e parte dele também, e outra, numa próxima convocação, sobre assuntos também como o senhor secretário de Saúde do município de Cuiabá. Por que dividi-lo dessa forma? Porque a pauta é muito extensa, nós temos um horário para que essa CPI termine e que a gente encerre hoje, na oitiva de hoje, a primeira convite, e na próxima convocação assuntos mais relacionados ao abrangimento geral também dessa CPI. Assim como a sua assessoria buscou cópia integral de todo o processo da CPI, inclusive solicitou um prazo de 10 dias para que o senhor tivesse ciência de todas as partes, prazo este cedido cordialmente, e informações essas compartilhadas também com a Vossa Senhoria, fica disponível também para a Vossa Senhoria qualquer outro fato que for agregado, novos, como hoje também temos alguns. Dentro disto, a gente deixa a colocação da seguinte forma. Esta CPI, ela estuda 3 objetos, a investigação dela. A primeira é a falta de medicamentos e insumos, do qual a gente também tem uma suspeita sobre isso ter sido provocado. O segundo objeto é a ingerência política e gestão temerária, e o terceiro objeto trata-se do Prêmio Saúde. O primeiro objeto sobre medicamentos e insumos, e também sobre o Prêmio Saúde, o terceiro objeto, nós o convocaremos para prestar esclarecimentos em outra ocasião também sobre isso. Nesta ocasião, nós trataremos do segundo objeto, do qual falaremos sobre a questão da ingerência política e a gestão temerária. O senhor tem ciência sobre todos esses fatos elencados no relatório e nos arquivos compartilhados com a sua assessoria? Eu tenho ciência do objeto. Pessoalmente, eu não cheguei a acompanhar os documentos que estão aí, que a CPI já recolheu. Tá.
O senhor foi notificado no primeiro dia sobre esta CPI da saúde. No primeiro dia dessa CPI, eu estive lá na sua secretaria, procurei o senhor, bem como procurei também o procurador do município, que também consta aqui presente, e apresentei tanto para o senhor quanto para o procurador esta CPI, dos quais a gente tem documentos comprovando o recebimento delas. O senhor lembra dessa? Lembro sim. Tá ok. O senhor entrou na Prefeitura Municipal de Cuiabá, o senhor lembra a data? Prefeitura, creio que em 2004. O senhor pode se aproximar um pouco mais do microfone? Eu pedi para o microfone aproximar do senhor. Tá. Na Prefeitura, o senhor entrou quando? Creio que foi em 2004. Depois o senhor foi cedido para outros órgãos, inclusive trabalhou no governo do estado, e só a partir disso o senhor voltou para o município, correto? Não, nunca fui cedido. O senhor sempre Sempre foi contratado. Sempre contratado. No município de Cuiabá, quando o senhor entrou em 2004, o senhor entrou como concursado? Não, foi contrato. Contrato também? O senhor chegou a ser concursado do município de Cuiabá? Sou concursado. A partir de que período? Concurso, acho que foi em 2012. Acho que foi o último concurso que teve. E eu entrei, acho que faz uns 3 anos. Através de algumas informações que nós tivemos, num período de 2014, começou a estudar a possibilidade de termos o Hospital São Benedito do município de Cuiabá, correto? 2014? Não, foi antes disso. Quando? Acho que 2013, 2012, 2013. 2012 eu acho que foi a aprovação do 2013, o projeto de investimento, porque teve a parte toda de investimento para depois vir a questão propriamente de entrada em operação. E nisso o senhor já era servidor do município de Cuiabá? Nesse momento, eu ainda não tinha tomado posse ainda. Mas estava como contratado? Contrato, sim. Como contrato. Nesse período que o senhor estava contratado no município de Cuiabá, o senhor participou dessas reuniões, estudando sobre o Hospital São Benedito? Eu participei quando foi montar o projeto de o que precisava para montar o hospital. E quando que foi isso? Foi nessa época. Aí no primeiro ano, hoje nós estamos em 2018, acho que foi no final de 2013. Final de 2013, então o senhor começou a estudar junto como que seria esse projeto? A questão de captação de recursos no Ministério para investir e montar o hospital. Nessa época o senhor estudou também quais seriam as atividades que estariam inclusas dentro do Hospital São Benedito? Não era o momento, era só a questão do investimento, o que você precisava de estrutura física e material. Então, desde o começo aproximadamente, o senhor estava junto, né? No projeto, eu ajudei no projeto, sim. Era dentro dessa composição inicial o senhor Jorge Lafetá? Inicialmente, no projeto de investimento, o Jorge não estava presente. Era o senhor e quem mais? E a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Mas o coordenador desse processo inicial era o senhor? O secretário na época, eu acho que era o Camil, né? Não, o Ari foi depois para abrir, mas o projeto de investimento foi com o Camil. E a equipe técnica toda do planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Certo. Mas quem coordenava essa equipe? Nesse processo aí, acho que estava presente a Babi, eu também estava na parte técnica médica
né? E porque o projeto é separado. Você tem o descritivo, descrever para você buscar todas as informações do município e qual é o impacto da inserção dessa nova unidade dentro do sistema. Para que você vai montar uma unidade? Qual que seria o papel dela na rede assistencial? Então, a gente fez o estudo de um hospital de alta complexidade no município de Cuiabá. Então, a gente participou da equipe técnica que elaborou esse projeto. Logo, o senhor tinha ciência de todas as etapas do processo desde o seu processo embrionário, desde o seu início. Eu tive um tempo fora, né? Nesse tempo fora que desenvolveram o processo do que faria realmente o hospital para abrir. Que tempo foi esse que o senhor ficou fora? Acho que foi 2014. O senhor esteve fora participando em outro município, em outro lugar? Não, estava no estado. Mas o senhor já não era concursado do município de Cuiabá? Não, eu tomei posse há uns 3 anos. Então o senhor tinha passado no concurso antes, mas tomou posse há 3 anos atrás. Isso. Então o senhor tinha rompido o contrato no município de Cuiabá, estava trabalhando como contratado no governo do estado. Isso. Lá o senhor esteve contratado com o senhor Jorge Lafetar. Ele era o secretário estadual de saúde. E no final de 2014 para o começo de 2015, vocês começaram a conversar novamente sobre o hospital. Não. No final de 2014 eu ainda estava no estado. Eu saí no dia 1º, né? Com a nova gestão. Que entrou 1º de 2015. 2015. Aí o senhor veio para o município de Cuiabá? Não, ainda não. Eu fui contratado mais para o meio do ano. Certo. Nesse período, o senhor não estava no governo do estado nem no município de Cuiabá? Não. Tá. O senhor foi nomeado no município de Cuiabá, conforme publicação em Diário Oficial, no dia 16 de abril de 2015, como diretor técnico da Empresa Cuiabana de Saúde Pública. Correto? Você está aqui? Está aí, está escrito. Está correto. Publicado no Diário Oficial. Certo. Mas o senhor teve uma conversa antes com o prefeito sobre a empresa Cuiabana nesse período? Por orientação do meu advogado, não é para eu responder. Tá. Nesse intervalo de 30 dias, o senhor conversou com alguém da Secretaria de Saúde sobre a empresa Cuiabana e sobre voltar? Por orientação, não responder. Eu sei, mas eu tenho o dever de te perguntar, então, Sim. mesmo que a oitiva toda seja desse jeito, nós vamos continuar nessas perguntas, Tudo tá bem. bom? Nesse período de 30 dias antes do senhor ser nomeado como diretor da empresa Cuiabana de Saúde Pública, o senhor recebeu uma procuração do senhor Luciano Correia Ribeiro, ele sendo sócio proprietário da empresa Sociedade Mato Grossense de Assistência em Medicina Interna, dando ao senhor plenos poderes para mexer com órgãos como o DETRAN, INSS, Justiça Eleitoral e tantos outros assim por diante, também dando poderes para o senhor renovar, atualizar, regularizar, cadastrar CPF, título de eleitor, comprar, vender, negociar, transferir ações de mercados, comprar, alugar quaisquer bens móveis e imóveis, somente inclusive veículos, somoventes, inclusive veículos, assinar, receber quaisquer escrituras de compra e venda e cessão inerentes e documentos de transferência, bem como representar em quaisquer estabelecimentos bancários, Banco do Brasil, e aqui tem um número de uma conta no Banco do Brasil, Unicred, Banco Brasil, Bradesco, Santander, bem como encerrar contas, emitir, endossar, abrir, fechar, descontar, assinar cheque, fazer depósito, retiradas, transferências, aplicações, solicitar extratos de contas e talão de cheques, reconhecer, verificar ou contestar saldos, solicitar, trocar, cadastrar senha em cartão magnético, solicitar senha para acesso de contas via internet, enfim,
praticar todos os atos legais necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, não podendo subestabelecer. E o senhor tem essa procuração pelo prazo de 5 anos, e a última vez que essa procuração foi consultada, ela foi consultada no dia 5 de setembro de 2018, ainda em pleno vigor. O senhor tem consciência sobre essa procuração ser emitida 30 dias antes? Não, o advogado orientou não responder essa pergunta. Tá certo. O senhor participando da formação do Hospital São Benedito, o senhor participando deste processo como um todo, e sendo nomeado 30 dias depois de ter recebido essa procuração, o senhor declarou alguma vez ao prefeito, então, que o senhor era suspeito para conduzir isso? O advogado orientou não responder a pergunta. Tá certo. Tá. Em quanto tempo demorou, depois que o senhor foi nomeado, para abrir as concorrências públicas, licitação? Orientação, não responder a pergunta. Mas aí eu vou te perguntar novamente, porque eu estou perguntando do senhor enquanto nomeado na empresa Cuiabana, E o senhor nomeado na empresa Cuiabana em abril de 2015, antes das concorrências públicas, o senhor estava nessa função exclusiva. O senhor não poderá responder a uma pergunta sobre as ações da sua função? Não responder a pergunta. O senhor participou das concorrências públicas? Não responder a pergunta. O senhor acha que essas perguntas te incriminam de alguma coisa a ponto de o senhor não precisar responder? Não responder a pergunta. Presidente, você tá querendo tumultuar aí, presidente. Por gentileza. Deixa ele responder a pergunta. Eu estou deixando ele que não quer Não, responder. mas você tá questionando, presidente. E eu estou na função de questionar. Eu acho que essa é a minha função aqui. A não ser que o senhor queira fazê-la. Pergunta para ele ver se ele responde. Porque eu estou perguntando para ele sobre as atividades exercidas por ele durante o período que ele era nomeado na Secretaria de Saúde para cuidar da empresa Cuiabana de Saúde Pública. E dentro dessas perguntas, das quais eu ainda quero te fazer, o senhor participou das contratações, concorrências, licitações? Não responder, está repetindo, né? É porque ele atrapalhou e eu perdi a linha, desculpe, tá? Dessa mesma forma, o senhor elaborou os termos de referência? Não responder a pergunta. O senhor assinou os contratos para fazer a abertura ou os termos de referência? Não responder a pergunta. Teve dispensa de licitação naquela época? Não responder a pergunta. Tá certo. Não, tá certo. É o direito dele. Qual era o problema? Assim como é meu direito de perguntar, e eu peço que o senhor mantenha calma. Tá ótimo, obrigado. Qual era o papel do senhor no processo da licitação e nos termos de referência? Não responder a pergunta. Tá ok. Assim que o hospital iniciou o trabalho, Questão de ordem, posso... pode, senhor. Vereador Abílio, o senhor como presidente, eu acho que, mediante o que está acontecendo, tem que ser mais objetivo e até para respeitar a pessoa, o depoente, e não haver, junto com os outros vereadores, o questionamento, às vezes, pelo seu posicionamento. Então, vamos ser objetivos, respeita a resposta dele e toca o barco para frente. É assim que vai ser e depois vamos ver como é que fica isso aí, noutra ocasião. Tá certo. Só isso, é isso que eu estou pedindo ao senhor. Correto, senhor relator. O senhor Ruark Douglas, o senhor teve uma concorrência pública 004 de 2015, do qual a empresa Proclin
então denominada Sociedade Mato Grossense de Assistência e Medicina Interna, ganhou uma concorrência pública da empresa cuiabana, do qual o senhor estava nomeado. O senhor participou desse processo? Não respondeu a pergunta. Tá. O senhor está aqui assinando com a empresa cuiabana, representando a empresa cuiabana, o Jorge Araújo Lafetá e o senhor Ruark Douglas, assinando com a empresa cuiabana, conhecida como Proclin, um contrato entre o senhor, o Jorge Araújo Lafetá, representando a empresa cuiabana, e o senhor Luciano Correia, que te deu uma procuração com todos aqueles problemas, todos aqueles poderes, representando a Sociedade Mato Grossense de Assistência e Medicina Interna, Proclin. O senhor pode falar alguma coisa sobre esse assunto? Não responder a pergunta. O senhor tem um contrato de sociedade em conta de participação com a empresa Qualicare, que também tem um contrato junto com a empresa Homecare, que presta serviço para o município de Cuiabá, através do SUS Cuiabá. O contrato do senhor é de sócio participante, onde também tem as mesmas pessoas, algumas das mesmas pessoas, na empresa Proclin. E essa empresa, ela foi denominada, junto com a Proclin, como parte do Grupo Prox. Está até mesmo o Grupo Prox nas suas participações de contrato recente, do qual tem a assinatura do senhor aqui. Eu não vou pedir para o senhor responder de imediato, porque eu gostaria que o senhor desse uma olhada nisso e reconhecesse essa assinatura do senhor. Não vou responder a pergunta. O senhor esteve em Lucas do Rio Verde, representando a empresa Proclin, enquanto nomeado na Prefeitura Municipal de Cuiabá? Não respondeu a pergunta. Nós temos algumas fotos aqui e algumas matérias da Prefeitura de Lucas do Rio Verde mostrando o senhor no local, e o senhor está aqui supostamente representando a empresa Proclin. O senhor pode falar um pouco sobre o assunto? Não respondeu a pergunta. Em 2017, no dia 1/3/2017, o então prefeito Emanuel Pinheiro nomeia o senhor como diretor-geral e assessoramento diretor técnico do DGA1 na empresa cuiabana no Hospital São Benedito. O senhor informou o prefeito de alguma suspeição da sua parte por ter alguma ligação com as empresas que prestam serviço ao hospital? Não respondeu a pergunta. Tudo bem. Aqui, através dessas fotografias, a gente identifica o senhor participando de eventos da empresa Qualicare. Não sei se o senhor tem interesse de ver as fotografias. O senhor tem interesse de ver as fotografias? Então, e também com algumas matérias aqui, que apresentam o senhor numa participação da empresa Qualicare. O senhor tem conhecimento desses fatos? Não respondeu a pergunta. Tá. Durante o período que o senhor era diretor do Hospital São Benedito, o seu Luciano bateu ponto como se fosse funcionário, atestando ser funcionário da área de enfermaria, do contrato de enfermaria, no período de 1/8/2017 até 31/8/2017, marcando pontos. O seu Luciano é aquele que te deu a procuração, dando plenos poderes da empresa Proclin, e ele está testando que ele trabalhou nesse período no hospital do qual o senhor era diretor. O senhor pode informar se o senhor viu o seu Luciano lá trabalhando naquele local? Não respondeu a pergunta. O seu Luciano também, Correia, ele apresentou junto aqui aos relatórios de fiscal de contrato alguns serviços prestados pela empresa Proclin, do qual o senhor, como diretor do hospital, tinha também o compromisso de fiscalizar o serviço dele prestado junto com os relatórios de fiscal de contrato. O senhor acompanhou os serviços prestados pela empresa Proclin? Não respondeu a pergunta. Aqui também tem uma posição do qual o senhor autoriza
o pagamento de valores para a empresa Proclin, e aí tem inclusive aqui sua assinatura mesmo autorizando o pagamento desses valores. O senhor reconhece que o senhor autorizou o pagamento para a empresa? Não responder a pergunta. Aqui também tem um comprovante de transferência, do qual o senhor autoriza pelo comprovante, o senhor mesmo, o ARC, autoriza junto com o senhor Álvaro Varela, onde também assinam, transferir recursos da empresa cuiabana, que o senhor era diretor, para essa empresa, Sociedade Mato Grossense, na conta bancária do Banco do Brasil, 469, e conta corrente 326364, a mesma que o senhor tinha total direito de manutenção, de sacar, de mexer com dinheiro, de fazer o que for, inclusive mexendo com aplicativos de celular ou uso da internet, como consta na própria procuração. O senhor, neste momento de fazer transferência de recursos públicos para a conta que o senhor tinha total procuração, o senhor não se posicionou como suspeito? Não responder a pergunta. Neste momento, o senhor tinha ciência de que o senhor estava fazendo um ato que poderia configurar improbidade administrativa? Não responder a pergunta. Aqui também, em outra data, nós temos repetido as mesmas ações do senhor, autorizando o pagamento e fazendo o pagamento da empresa cuiabana para a empresa do qual o senhor era o representante, o senhor autorizando pagar e o senhor fazendo o pagamento, o senhor fazendo a transação efetuada para a empresa do qual o senhor tinha os poderes, o senhor neste momento não se declarou suspeito de fazer essa ação também? Não responder a pergunta. Aqui nos extratos a gente tem diversos valores que foram apresentados no portal da transparência pela empresa cuiabana e o contrato junto com a Proclin. A soma desses valores, um deles é de R$7 milhões, para ser mais específico, R$ 7.073.190,52, e o outro, R$ 4.349.305,76, somando um montante de mais de R$10 milhões entre os contratos de UTI e enfermaria. O senhor estava como diretor do hospital no período de 2017. O senhor contestou esses valores para saber se eles estavam superfaturados ou não? Não responder a pergunta. O senhor foi nomeado secretário de saúde do município de Cuiabá. Quando o senhor foi nomeado, no dia 13 de março de 2018, o senhor, alguma das vezes, o senhor já tinha posicionado para o prefeito que o senhor tinha ligações com algumas empresas que prestavam serviços para o município de Cuiabá? Não responder a pergunta. Foi apresentado no governo do estado de Mato Grosso, ainda no mês de julho, um contrato número 47 de 2018, citando na folha 16, na folha 1655 do processo 619241/2017, onde apresenta o senhor como profissional do quadro de funcionário da empresa Qualicare e comprovando o vínculo. Aqui coloca o senhor Ruark Douglas Correia como médico, e o número do seu CPF, o número do seu CRM, e dizendo que o vínculo de trabalho é por contrato social, como parte da empresa Qualicare, prestando serviço ao governo do Estado. O senhor se colocou como secretário de saúde também naquele período, o senhor sabendo disso? Não responder a pergunta. Qual a ligação que o senhor tinha com a Proclin, além da procuração que o senhor tinha? Não responder a pergunta. Qual a ligação que o senhor tinha com a Qualicare, além da ligação que já tem atestado aqui? Não responder a pergunta. O senhor tem alguma outra ligação com as empresas do Grupo Prox? Não responder a pergunta. Você recebeu uma procuração representando a empresa 30 dias antes de ser nomeado e sabendo que já tinha participado do início da formação da empresa cuiabana. O senhor não, na hora de receber essa procuração da empresa, o senhor tinha a intenção de voltar para a empresa cuiabana? Não responder a pergunta. Repetindo de novo, né? Repetindo as perguntas. O senhor está repetindo a resposta, eu não vejo nada demais, está tudo certo. Vejo alguma vez
que o senhor declarou alguma vez que o senhor era suspeito de todo esse envolvimento com empresas que prestam serviço ao município? Não responder a pergunta. Tá ok. Em 2017, teve alguns fatos que foram acontecidos, e esses fatos foram investigados pela auditora Camila Cristina Nelly Pinheiro. O senhor conhecia a senhora Camila Cristina? Sim, conheço. Ela trabalhava no quadro lá da empresa Cuiabana. Qual era a função dela lá? Acho que ela revisava os prontuários para faturamento. O senhor tem ciência de um relatório técnico, de auditoria técnica dos materiais e medicamentos do Hospital São Benedito de Cuiabá? Tenho sim. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Verdade, esse foi me entregue um relatório de uma suposto aí diferença no consumo de alguns materiais e medicamentos dentro do hospital. Isso foi me entregue e eu até chamei o pessoal da controladoria da secretaria e perguntei o que fazer. A orientação que eu tive foi para remeter para a controladoria interna do hospital, junto com a auditoria lá do hospital, e reauditar, porque a minha preocupação era se tinha dolo, se tinha dano ao erário, né? Então, isso foi feito, né? E eu tenho o relatório dessa controladoria, que foi em cima desse daí, o que deu de resultado. Tá. Essa relatoria ela foi concluída no período que o senhor estava ainda como diretor-geral do Hospital São Benedito, correto? Não que eu saiba. Abril de 2018. Eu sei, foi me entregue na Secretaria Municipal de Saúde. Quem me entregou era o coordenador financeiro, chamava Dalton. Tá, ela foi concluída em abril de 2018 e fiscalizou o último trimestre de 2017 como base para o ano de 2017. Eu acho que foi isso. No final, eu não cheguei a ler a auditoria interna, eu passei, porque a minha preocupação era o relatório final. Correto. Com o relatório final do que tirava de conclusão, né, sobre essa auditoria. Tá. As inconsistências foram encontradas ao contrastar os itens relacionados com a relação entre consumo e cobrança dos materiais. Foram muitas inconformidades encontradas, dentre elas o exemplo de 248 pares de luvas procedimento P em uma única permanência de internação. 248 luvas em uma única internação. Dentro disso, a auditoria apontou que aproximadamente mais de 8 milhões de reais tinha de diferença nas glosas, superfaturadas no período de 2017, numa média de superfaturamento de mais de 680 mil reais por mês. O senhor teve conhecimento sobre esses valores? Tive sim. Você prestou atenção na metodologia aí ou você chegou a não ler? Olha, eu cheguei a ler e prestei atenção na metodologia. Você viu que foi uma avaliação do sistema? Ela Sim. tirou em cima do sistema. E sistema mal alimentado, ele vai dar variado, né? Então, você não foi em cima, ela contou o que foi checado, o que não foi checado, mas foi tudo em cima do sistema. Eu pedi para alguém, porque ela não é auditora, tá? Ela fazia revisão de prontuário. Correto. Eu pedi para quem é capacitado fazer. E eu acho que em qualquer dúvida que essa casa tem que remeter para uma auditoria do SUS, para ver se realmente procede alguma coisa relacionada aí a dano ao erário ou dolo em cima disso. A conclusão que se chegou é algo que também não é bom, que a gestão em cima do sistema, a alimentação do sistema de informação do hospital, ela está inadequada. A gente costuma até falar assim, não adianta você colocar uma Ferrari na mão do Rubinho Barrichello, não sabe utilizar. Então, a questão do que está aí nesse relatório, eu posso até ler. Que as perguntas que eu queria que respondessem para mim era exatamente essa: se existia desvio, se existia dano ao erário, e no relatório. Então, tem um relatório aqui assinado
outras pessoas, né? Não só uma pessoa, aí foi um relatório de uma única pessoa. Esse relatório aqui é uma médica auditora, ela é auditora de verdade, tá? Doutora Michele, a Thaísa, que é a controladora, e o assessor técnico José de Oliveira e a coordenadora administrativa Patrícia. Eu posso ler o que chegaram de conclusão. Eu gostaria que o senhor fizesse. Eu vou ler aqui as considerações finais. Então, com base nos elementos e fatos expostos, pode-se concluir que a ferramenta de melhor utilização para a auditoria médica e da enfermagem atualmente no Hospital São Benedito é o prontuário físico. Apesar das inconformidades identificadas como citado acima, pois são os achados relativamente fáceis de serem corrigidos com treinamento e padronização. Com relação ao sistema SMART, para o seu total aproveitamento no setor de auditoria técnica em saúde, ele precisa ser alimentado e padronizado de acordo com a realidade da instituição e da equipe assistencial, para assim ser instrumento eficiente e fidedigno para ser utilizado na auditoria em análise, conforme foi realizada pela enfermeira Camila Cristine Pinheiro. Destaque-se que o sistema SMART não poderia ser utilizado para a confecção do relatório denominado Relatório Técnico, Auditoria Técnica dos Materiais e Medicamentos do Hospital São Benedito de Cuiabá, realizado pela enfermeira Camila. Tendo em vista que nos meses da auditoria, outubro, novembro, dezembro de 2017, o sistema sequer era utilizado para controle de entrada e saída de medicamentos e materiais. Por fim, informamos que as informações existentes no sistema SMART no período supracitado não são dados seguros devido à dificuldade de controle de entrada e saída de materiais. Diante das dificuldades apresentadas no contexto geral, atinentes à entrada e saída, bem como a distribuição de materiais e medicamentos na unidade, foi solicitado para a empresa contratada, que é a HBR Medical e Equipamentos Hospitalares, a realização da reimplantação do sistema SMART. Considerando o cronograma em anexo, porque tem um cronograma de reimplantação do sistema, SMART para 2018, com início em 11/6/2018, e no momento que estava assim, ainda estava em andamento. Salientamos que até a presente data ainda não foi possível a utilização do sistema para a elaboração de relatório, visto que todos os setores e funcionários da instituição estão sendo preparados para a utilização do mesmo. Paralelamente à reimplantação do sistema SMART, Sistema de Gestão Hospitalar, informamos ainda que também está sendo implantado o sistema EJAD, Módulo Material. Esse é da Prefeitura. Em início de fevereiro de 2018, conforme documentação em anexo. Por derradeiro, a utilização do sistema SMART, bem como a do sistema EJAD, materiais, em razão das... tem um erro. Parcas e equivocadas informações inseridas naquelas torna inexequível qualquer obtenção de relatório para qualquer tipo de parâmetro. Ao final, impede destacar que os índices de atendimento e ocupação dos leitos do Hospital Municipal São Benedito chegaram praticamente a 90%, conforme nosso relatório em anexo. Certo. Mas o senhor solicitou uma nova auditoria constando no relatório ou só fez a contestação do relatório dela? Esse aqui, ela foi mandado para mim, assunto, parecer sobre relatório técnico, auditoria... Então, mas o parecer aí explicitado é sobre o relatório da Camila. Isso. Mas foi levantado, o senhor solicitou uma nova auditoria para conferir se os dados da Camila estavam corretos? Eu trouxe um documento para casa que eu acho que deve ser remetido para a auditoria do SUS. Eu acho que vale a pena, sim, a gente mandar esse documento para a auditoria para eximir qualquer dúvida aí em relação a se há ou não alguma coisa de real nisso. A princípio, é erro de sistema. Tá. Uma das questões que a gente tem questionado é que os relatórios do fiscal de contrato
e os faturamentos a ser pagos eram utilizados por este sistema, correto? Relatório de... Fiscal de contrato e faturamentos dos serviços prestados eram utilizados por esse sistema. O sistema ele tem várias fases de implantação e tem a parte administrativa dele, que é entrada e saída de material e medicamento. Essa não estava sendo alimentada e ela deixou claro no relatório. Então, tem algumas coisas que no sistema ele está viável para contar, né? Outras coisas não foram implantadas, por isso que ele está sendo reimplantado, o sistema. Correto. Conforme eu afirmei para o senhor, e o senhor, como diretor do hospital, o senhor talvez tivesse a ciência disso, pois são muitas informações, mas talvez o senhor tivesse a ciência disso. Faturamento, a empresa cuiabana, o faturamento que a empresa cuiabana emitia sobre os serviços prestados das terceirizadas, materiais e insumos, eram gerenciados e feitos não individualmente papel a papel, mas sim através do sistema? Não entendi a sua pergunta. Estou lhe perguntando se o sistema era utilizado para fazer faturamento dos insumos, materiais e também até mesmo dos serviços prestados. Insumos e materiais, não. É feito no prontuário físico. Você tem lá, você pode contar no prontuário físico, tanto que a gente deixa a guarda lá dos prontuários. No período que o senhor esteve lá, o senhor, então, não solicitou uma auditoria se havia essa diferença de 8 milhões de glose. A sua auditoria que o senhor solicitou... Eu não estava na diretoria quando eu recebi isso aqui. Como secretário de saúde, Isso. o senhor não solicitou? Não, eu solicitei o parecer. Para mim, o parecer... Auditoria sobre o parecer. O parecer, para mim, basta. Acho que a auditoria basta para o senhor, né? Não. Então, para mim, o parecer só, ele já me falou o que é, e assim, eu sou do ambiente hospitalar, e quem sabe a dificuldade de implantação de um sistema, e o sistema te dá um backup de dados que é real. Isso é uma dificuldade em todos os lugares, não só na empresa cuiabana. Não, só vai parecer repetitivo, mas eu vou tentar explicar para o senhor compreender. A minha pergunta é, foi conferido se as informações lançadas no sistema eram erro de lançamento das informações ou se era erros mesmo da pessoa que fez o serviço? Foi conferido, isso está no parecer técnico. Eles pegaram todos os prontuários e conferiram se Foi feito por amostragem, porque a quantidade é enorme, enche essa sala ali de prontuários. Tá ok. Como o parecer, como o relatório Também da auditoria também por amostragem. amostragem. Também por amostragem. Correto. Sobre a empresa cuiabana, os contratos, a concorrência e tudo isso a gente já falou, mas o que eu gostaria de saber é se o senhor tem interesse de colaborar com informações sobre esse período inicial da empresa cuiabana? Eu acho que eu estou colaborando. Não, O senhor está perguntando. O senhor está pro- colaborando apenas com a questão da auditoria, mas eu estou te falando desse período embrionário da empresa, de formação. O senhor tem interesse de colaborar? Não vou responder, porque o senhor já se posicionou com relação a isso. Então, assim, eu vou guardar o direito que o meu advogado me orientou. Tá ok. Vereador Ricardo Saad, o senhor deseja elaborar algumas perguntas? Bom, baseado no que a gente está vendo, está assistindo, e as respostas vão ficar evasivas, eu também não vou fazer nenhuma pergunta, não. Vereador Xavier, o senhor gostaria de fazer perguntas? Não, eu só quero confirmar. Oi. O meu posicionamento do voto contrário, Abílio, que eu vi aí nas perguntas suas. Agora, não, eu quero... Não, Vereador Xavier, o senhor vai votar contrário aqui, o senhor pode não definir? estou falando em contrário. Quando eu votei que eu fui contra a inclusão da Procrim, da Qualicare dentro da CPI, que eu vi você mostrando aí detalhes de denúncia, onde fala de tudo. Por isso, volto a frisar.
Eu acho que nós temos que voltar o foco da CPI, e já que nós temos todo esse documento esmiuçado, você citou com detalhes, e já está lá no Ministério Público, na Polícia Fazendária, para que mais nós estamos aqui fazendo essa pergunta? Essa é a minha preocupação como membro da CPI. Então é só isso, mas estou satisfeito. No objeto B, senhor vereador Xavier, no objeto B, que fala sobre gestão terminária, no final do último parágrafo, que faz a justificativa do objeto B, diz que logo a investigação trata-se sobre a possível improbidade administrativas e atos ilícitos constatados dentro da Secretaria de Saúde. A empresa cuiabana, ela é parte da Secretaria Municipal de Saúde, bem como o Hospital São Benedito. Como parte de atos ilícitos e improbidades que a gente está investigando, cabe sim essa parte aqui. O fato da gente ter constatado algumas informações e ter compartilhado informações com outros órgãos de controle, dos mesmos órgãos de controle que o senhor aprovou na primeira reunião, o compartilhamento, esse compartilhamento imediato era até mesmo para que nós não corrêssemos o risco de prevaricar sobre alguma informação encontrada de ilicitude ou improbidade. Então, deste modo, sim, o senhor Ruar, está aqui para prestar esclarecimentos, dos quais ele se furtou algumas vezes de prestar, e deu o seu direito de se manter em silêncio ou de não responder com a verdade sobre alguns fatos elencados. Mas eles estão, sim, dentro dos objetos da CPI, do qual o senhor assinou também. Então, o senhor, hoje, como membro da CPI, assinou com ciência. Talvez não tenha lido toda a CPI ou assinado sem se atentar aos detalhes. Mas uma vez já assinado e uma vez já se posicionado como membro, não pode desconhecer o fato a ser investigado. Então, deste modo, como o senhor já se posicionou, abrirei a inscrição de perguntas do senhor Luiz Cláudio, vereador do município de Cuiabá. Eu quero, presidente, só para senhor gostaria voltar a de- dizer, não estou contra investigar. O Excelência está confrontando. Eu estou contra nós trazer mais um fato novo. Nós temos que preocupar ou perguntar para o secretário o que ele fez, se ele sabe que comprou medicamento, por que não comprou. É o remédio que nós começamos a CPI, que está faltando lá na prateleira, lá nas farmácias. É essa que é a minha preocupação. E nós estamos mudando o foco com esses fatos novos que está chegando, que parece que dá mais ibope. Então nós estamos voltando para esse lado, é isso que eu estou contra. E fora de CPI, vários vereadores usaram daquela tribuna e mandaram já todo esse documento para a Polícia Fazendária. Então tem que respeitar os membros da CPI e não mandar primeiro para nós estarmos questionando. Então é isso que eu quero dizer e deixar bem nítido. Vereador Xavier não é contra a investigação de fatos ilícitos na saúde. Eu sou contra nós trazermos fato novo para cá. E é preocupante. E quando fala 10 milhões, parece muito. Mas é 17 meses, vereador Diego. Divide 17 meses por 10 milhões. Para um hospital de alta complexidade, que mexe com o maior gasto, que é a fase terciária de saúde, que é a questão de UTIs. Uma coisa caríssima. E não está dando nem 500 mil por mês, se dividir aí 17 meses por 10 milhões, que coloca assim como uma desconfiança total. Então é essa a minha preocupação, para que nós não possamos fazer dessa CPI um pré-julgamento. Pré-julgamento. Que quando diz aqui que 10 milhões, o UTI enferma, pergunta, você questionou sobre o faturamento? Então nós já estamos aqui tentando fazer uma acusação e essa é a minha preocupação. Mas é isso que eu tinha. Não tenho nada, é esse que é meu questionamento, para não sair aí, vereador Xavier da Saúde está contra. Não, eu não sou, quero que vá para o Ministério Público, como já foi, vai para a Fazendária, como vários vereadores entregaram, tiraram até foto lá em frente, aí vem para cá trazer esse mesmo assunto. Eu acredito nos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Fazendária. Então essa que é a minha preocupação e nós voltamos aí para a questão do foco principal na qual nós assinamos a CPI. É isso que eu tenho questionado nessa CPI.
Tá certo, obrigado pela participação. Vereador Xavier, vereador Luiz Cláudio. Boa tarde a todos. Os cumprimento em nome de vereador decano desta casa, que breve estará fazendo aniversário, acho que é 70 e alguma coisinha, já está na aposentadoria compulsória, né? Vereador Ricardo Saad. Gostaria de fazer uma pergunta à testemunha, faço direto para o senhor ou direto para ela, excelência? Olha, para evitar uma burocracia de ter que fazer para mim ou repensar, senhor Ruarque, compreenda que qualquer pergunta dos vereadores que não estão nessa mesa são direcionadas a mim, mas já previamente autorizadas o senhor a responder. Então, eu vou fazer a testemunha, senhor Ruarque. Nós sabemos que o senhor é um empresário de sucesso na cidade, e a minha pergunta é exatamente com foco nisso, né? Vou deixar os outros focos. Nós temos vários gestores no serviço público que são empresários de sucesso, conforme o senhor também o é. Vou citar alguns exemplos. Ministro Blairo Maggi é um grande empresário e é ministro da Agricultura atualmente. Henrique Meirelles é um grande empresário, ministro da Fazenda. Podemos citar vários aqui, até em estado do Mato Grosso tem também. O que não se pode é confundir o público com o privado. Quando o grande empresário assume um serviço público, ele está tendo que se desligar da sua empresa. A minha pergunta é simples e direta. O senhor praticou algum ato na empresa privada enquanto estava exercendo o serviço público? Vereador, eu nunca, jamais houve um ato em cima dessa procuração apresentada. Não houve nenhum ato de gestão, jamais. Essa consulta que ele tem, que a última vez foi consultado, provavelmente foi o nobre vereador que consultou ela. E nunca exerci ato de gestão na empresa. Outra coisa que eu tinha que falar, eu nunca, e o vereador tem os documentos na mão, eu nunca favoreci empresa enquanto estive em gestão pública. Nunca. Então, é algo que tem que ficar bastante claro com relação ao meu papel como gestor de saúde. O que nós temos que separar é exatamente isso, o que é público e o que é privado. O senhor teria como citar algum dado que o senhor, enquanto público, chegou a apresentar alguma economia ao serviço público em relação às empresas que prestavam serviço ao serviço público? Só um minutinho, vereador Luiz Cláudio. Antes do senhor Ruarque responder, o senhor apresentou um habeas corpus, agora há pouco, informando que o senhor não tem compromisso em dizer a verdade. Essa informação que o senhor está dizendo, ela é verdade ou é mentira? Como o senhor pode atestar que ela é verdade se o senhor não tem compromisso em dizê-la? Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, você está confundindo, presidente. Eu estou fazendo... Ele tem a liberdade. Agora não está falando que ele tem que falar só a mentira e não é verdade. Você está questionando uma coisa que... Você está confundindo a cabeça do depoente. De provar que essas coisas que o senhor está dizendo é verdade? Não, é só para... Se o senhor tiver alguma forma... Se o senhor tiver alguma forma de provar, a gente já junta aqui e ajuda. Acho que a pergunta era do vereador. Infelizmente, eu sou presidente, eu posso interferir. Mas, da certa forma, eu vou te dar a palavra para o senhor perguntar novamente. Então, eu vou voltar aqui. Nas sessões, o senhor se indigna, às vezes, com o presidente da sessão, quando ele toma essas atitudes que Vossa Excelência acabou de tomar. Então... Estou aprendendo com vocês. Vamos Segue a sua pergunta. Vamos voltar. Né? O senhor é presidente, mas tem que respeitar a posição do vereador que está fazendo essa pergunta. Mas, voltando, o senhor, enquanto gestor público, esquecendo já o lado do setor privado, o senhor já tem algum fato, narra algum fato que o senhor conseguiu fazer uma economia para o setor público? Enquanto gestor nessa própria... quando eu entrei na empresa Cuiabana, já com o prefeito Emanuel, a gente conseguiu aí diminuir os custos dos contratos anualmente na casa de R$1 milhão. Da referida empresa,
houve economia também que foi negociado para baixo os valores. Enquanto gestor do São Benedito ou secretário de saúde, o senhor chegou a receber algum pedido extraoficial ou oficial, alguma conversa do prefeito municipal da capital pedindo alguma vantagem indevida para ele? Jamais. Estão satisfeitos. Mas ainda dizendo ainda que a Qualicare citada, ela não tem nenhum contrato na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Não tem, eu não faço, não tenho nenhum conhecimento de nenhum contrato. Tá certo. Já aproveitando que o senhor se dispôs a responder sobre o assunto, a Qualicare e a Proclin faz parte do grupo Prox? Não respondeu a pergunta. Vereador Luiz Cláudio, o senhor poderia perguntar para que ele respondesse, já que só as suas perguntas sobre o assunto ele responde? Eu acho que Vossa Excelência está tentando, tem que levar essa CPI com mais seriedade, Excelência. Estou tentando levar na máxima seriedade possível. Vereador Diego Guimarães. Mais uma vez cumprimentar o senhor presidente, em teu nome cumprimentar os dois membros da CPI, doutor Ricardo, doutor Xavier, cumprimentar a testemunha que aqui está, seu advogado, servidores dessa casa, todos que acompanham essa CPI. Primeiro, mais uma vez, agradecer ao secretário, externar o nosso agradecimento por estar, na medida do possível, colaborando com a CPI, com essa investigação que eu acredito que é muito importante, certamente vai servir para embasar a gestão municipal na tomada de decisões, na melhoria na qualidade da prestação de serviço para a saúde de Cuiabá, que acredito que essa é a grande busca que todos nós queremos, é uma prestação de serviço melhor para a nossa cidade. Se me permite alguns questionamentos à testemunha, primeiramente eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem o número exato hoje, número de contratados dentro da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor pode nos informar? Olha, está muito próximo de o efetivo total em torno de 6 mil funcionários, aproximadamente aí uns 46% é contrato. Contratados. Se o senhor tem como nos informar, se o senhor tem ciência, primeiramente, de que esses contratados são o provimento no cargo público via contrato, tem sido feito na Prefeitura de Cuiabá sem a existência de um processo seletivo. Se o senhor tem ciência disso e por que isso acontece, para que nós possamos... Esses contratos já vêm de bastante tempo, né? E existe uma proposta de um processo seletivo que está na Secretaria de Gestão para o fazer. Existe uma negociação aí nesse momento entre a Secretaria de Gestão e o Tribunal de Contas, né? Mas o Tribunal de Contas ele está indo mais além e negociando um concurso público. Então, estão sentados à mesa nesse momento aí a Secretaria de Gestão, a Secretaria Municipal de Saúde e o Tribunal de Contas negociando um concurso público. Se o senhor, diante da inexistência, no momento, então, de um processo seletivo, apenas, eu tenho certeza que o senhor, como gestor público, tem conhecimento que o provimento deveria ser por processo seletivo. Se o senhor pode nos informar quais são os critérios hoje da Secretaria que o senhor administra, quais são os critérios utilizados para provimento, então, desses cargos contratados? Se o senhor pode nos informar quais são os critérios? Olha, a ponta, que eu falo assim, o pessoal da ponta, da área técnica, quem acaba trazendo os contratos são os próprios adjuntos das áreas, ou as diretorias, né, que substituição. A gente, assim, acho que desde que eu entrei lá, a gente não tem aumentado o efetivo, né? Sai e repõe. Então, isso vem das diretorias, da base. Despacham comigo só a finalização. Se o senhor tem conhecimento... Desculpa. Sim, claro, doutor. Claro, por gentileza. Senhor Roarque, só um minutinho, por favor. Vereador Diego Guimarães, no início dessa oitiva hoje, a gente dividiu a oitiva de hoje em duas partes. Uma parte direcionada às questões do senhor Roarque, desde o processo embrionário do Hospital São Benedito até a auditoria e o momento atual do qual ele chegou a ser secretário,
e numa outra do qual ele ainda será convocado para dar explicações gerais sobre as questões da Secretaria Municipal de Saúde. Eu entendo como super relevante as perguntas dos quais o senhor está fazendo. Contudo, se o senhor for um pouco breve para a gente chegar nessa conclusão, ou voltar ao tema do qual nós estamos investigando aqui agora, para que a gente não encerre a de hoje perguntando informações ainda, que até mesmo o Ricardo Saad e o vereador Xavier gostariam de perguntar dos temas ainda à frente. Assim, qualquer ato da gestão que a gente está à frente da pasta aí, a gente está prontamente para fazer as respostas. Então, só para eu me localizar e também não tumultuar a condução da sessão, senhor presidente. Então, Abílio, por gentileza, só para me localizar. Então, os questionamentos têm que ser direcionados quanto à gestão do Hospital São Benedito e o período que o secretário esteve figurando como... Nós temos dentro dos objetos, claro que nós estamos questionando sobre o objeto da ingerência política e gestão temerária, dentre os 3 objetos. Eu compreendo que as suas perguntas também configuram dentro da ingerência política e gestão temerária. Se você quiser continuar nessas perguntas, eu consultei o Dr. Ricardo Saad e também o Ruar, que não há prejuízo. Mas ele será convocado novamente para dar mais esclarecimentos sobre esses fatos ainda a serem apontados. Hoje, nós convocamos ele e nós, no local aqui, conversamos entre eu, o Xavier e o Saad, perguntar sobre as questões relacionadas ao Hospital São Benedito, empresa cuiabana, Proclin, uma auditoria do qual foi feita, e ele prestou alguns esclarecimentos, mas não abrimos ainda o questionamento ainda sobre medicamentos, insumos e também sobre as questões de ingerência política dentro da própria Secretaria de Saúde, não dentro da empresa cuiabana, e também não abrimos ainda informações sobre o plano de saúde. Então, obviamente, respeitando a decisão do colegiado dessa CPI, eu vou tentar me ater também a questionamentos acerca da matéria que hoje está sendo arguida, a testemunha, solicitar aí a colaboração do senhor secretário. A auditoria, o senhor nos disse que essa auditoria foi encaminhada à controladoria do Hospital São Benedito, correto? Correto. Eu gostaria que o senhor nos informasse quem hoje é controlador geral do Hospital São Benedito. Hoje eu não sei quem é hoje. O senhor sabe me dizer, então, se é ocupado por um servidor efetivo da Prefeitura de Cuiabá? Não, a empresa cuiabana, os contratos delas ou é cargo de confiança ou seletista. Foi feito o processo seletivo para início das atividades, né? Então, mas ela vai ter que evoluir também para concurso. O senhor sabe dizer se a pessoa que ocupa, ou que poderia ocupar, o senhor disse que não sabe o nome exato, mas pode ter sido alguém indicado por indicação política, provido ali por uma indicação política para fazer essa revisão dessa auditoria? O controlador sim, mas foi uma equipe, né? Teria que ser a equipe inteira e por isso a questão do viés, você pode falar assim, pode estar enviesado o parecer, é isso a sua dúvida? Porque, assim, o processo de auditoria e de compliance cada vez mais busca uma autonomia, uma isenção, na verdade, cada vez maior da pessoa que vai rever esses números, obviamente, para apurar e, muitas vezes, apontar o equívoco que muitas vezes pode ter na própria auditoria que nos foi apresentada. Então, eu gostaria de questionar isso, se essa pessoa tem essa isenção para que ela possa, talvez, conduzir um processo de revisão dessa auditoria. Não foi feito por uma pessoa, né? Foi uma equipe, e composta inclusive por médico, auditor, né? Então, que tem informação na área. Eu até deixei claro que eu concordo com o senhor. Talvez, assim, vão mandar para a auditoria do SUS, acho que seria não é algo ruim. Eu recebi, não faz tanto tempo, aí eu fiquei com medo de enviar e eu não ter esse documento na mão, né? Mas ela foi feita agora em meados de agosto. Certo. Se o senhor tem conhecimento se medicamentos do Hospital São Benedito, por vezes, são utilizados num sistema de permuta, de empréstimo,
diante da ausência, que a gente sabe que é frequente dentro da rede municipal, nas unidades de saúde, de medicamentos, por falta, os problemas que já tiveram nas estações, nas compras emergenciais, se por vezes é feita essa, vamos ceder aqui 10 caixas do medicamento tal e depois a unidade repõe ao Hospital São Benedito, se isso ocorre com frequência? Olha, com frequência, não sei, mas ocorre, né? Ocorre, isso é algo que é habitual entre hospitais, é termo de empréstimo, mas o empréstimo tem que estar registrado, tudo organizado, porque existe a devolução do que foi feito de empréstimo. O senhor tem ciência de que a empresa Cuiabana de Saúde, ela não é uma das finalidades dela, até porque o senhor foi um dos que auxiliou aí na construção dessa ideia, um hospital que eu acredito que presta um trabalho fundamental. Hoje, nós sem o Hospital São Benedito, que seria de Cuiabá, que seria de Mato Grosso, e de nós, mato-grossenses, nós cuiabanos. Que ele não pode, se é feito um controle, onde eu quero chegar, se é feito um controle rígido, ou se poderia ser um dos motivos, pelos erros apontados em uma auditoria como essa, no estoque, eu quero chegar nesse ponto, no estoque do São Benedito, pode estar dando furo talvez no estoque do São Benedito quanto aos medicamentos, ou onerando a empresa Cuiabana de Saúde por conta da ausência de medicamentos que faltam em unidades de saúde que estão lá na ponta para prestar o serviço, que seria competência direta da Secretaria Municipal de Saúde e não da gestão da empresa Cuiabana de Saúde. Não entendi o final. A relação do... Se por vezes, onde eu quero chegar, se está acontecendo de muitas vezes, diante da ausência de medicamentos nas unidades de saúde, certo? Se a empresa Cuiabana não está sendo hoje a provedora de medicamentos, em alguns casos, para essas unidades. E por isso, muitas vezes, dando esse furo e onerando o sistema, a empresa Cuiabana, que não é a finalidade dela abastecer as unidades de saúde? Eu não tenho esse conhecimento, não. A empresa Cuiabana, ela mesma compra os medicamentos. Ela tem a gestão do seu recurso e a secretaria dela. Eu não tenho... O máximo que pode acontecer é ter empréstimo. Isso pode acontecer, né? Mas precisa do termo de empréstimo e da devolução. Agora, a empresa Cuiabana fazer o sustento de outras unidades, eu não tenho esse conhecimento. O senhor tem como nos informar, enquanto gestor da saúde de Cuiabá, o custo mensal do Hospital São Benedito? Hoje o custo do hospital mensal é em torno de 4,6 milhões. Qual o número de leitos hoje que existem no Hospital São Benedito? 126. Leitos e UTI? 30 leitos de UTI. 30? Quantas especialidades tem? Especialidades cirúrgicas são 3, né? Que é a cirurgia geral, ortopedia e neurocirurgia. As especialidades clínicas estão todas cobertas. O senhor, como conhecedor da saúde, inclusive no relato, e basta pegar o seu histórico enquanto médico, especialista e também enquanto empresário, que atua na saúde há muito tempo, o senhor tem conhecimento, um exemplo, tá? Do custo mensal, por exemplo, de um hospital geral ou de uma Santa Casa? Eu tenho conhecimento, sim, e posso te dar alguns exemplos, né, com relação a valores. Eu vou falar de alguns hospitais do mesmo porte, tá? A gente tem lá o hospital de Rondonópolis, só o efetivo dele é 4 milhões por mês, e o contrato de gestão mais 5,2 para a organização social. Então, aquele hospital custa em torno de 9,2 milhões. O hospital geral é um pouco maior, né? Então, leitos de UTI, eu acho que ele tem 14 adultos e tem os infantis lá, mas é um perfil diferente, porque ele tem maternidade, mas ele também tem alta complexidade. O custo do hospital está em torno de 6 milhões. 6 milhões e um pouco aí, por aí. Hospital de Sorriso, que é o porte semelhante, o regional,
ele está em torno de 4,8, 4,9. Onde eu quero chegar, só desculpa interromper o senhor secretário, onde eu quero chegar com a minha pergunta, e é um levantamento, inclusive, que eu peço para que o presidente da CPI, na medida do possível, não sei nem se teremos a capacidade técnica para poder fazer isso. Onde eu quero chegar é se o custo aproximado, obviamente, que é como o senhor diz, é um custo mensal aproximado, porque um mês pode ter tido um gasto a mais, uma cirurgia que talvez onerou um pouco mais, uma prótese um pouco mais cara, a gente sabe que iniciou isso, a chuva, cai mais motoqueira. Isso, então eu acho que existe essa sazonalidade que é normal. Mas se o senhor tem ciência, se pelo número de leitos, número de UTI, número de especialidades, porque nós sabemos, por exemplo, o Hospital Geral, nós sabemos que tem muito mais especialidades, entendeu? Muito mais especialidades. Se o custo é médio, o que eu quero dizer é o seguinte, se não sai caro hoje o Hospital São Benedito perto do que é feito nesses demais hospitais? Olha, o custo é semelhante. Existe uma diferença no hospital público. Ele recebe tudo, né? Então, o hospital público, o hospital que é privado ou filantrópico, eles têm algumas dificuldades quando a tabela remunera mal, né? E isso é algo que é uma distorção no SUS de procedimentos que são mal remunerados e os hospitais acabam tendo prejuízo com isso. Então, é algo que o Ministério da Saúde ainda precisa trabalhar. Mas, em relação aos custos Brasil, o hospital está bem dentro dos valores. Inclusive, o Ministério da Saúde está abrindo a negociação para aumentar o valor de repasse de Brasília para ele, para o Hospital São Benedito, para poder abrir o serviço de cirurgia cardíaca lá. Correto. Partindo para o final, se o senhor tem ciência e pode nos informar que se o valor contratado hoje pelo Hospital São Benedito para a empresa Proclin é o mesmo valor que é praticado por essa empresa em outros hospitais, se o valor pela prestação de serviço é equiparado, é o mesmo, é aproximado, é mais caro, é mais barato? Olha, o que vem acontecendo são processos licitatórios. As variações de empresas médicas em gerais é pequena. Viu? Existe variações? Existe, mas empresas médicas em gerais, no estado inteiro, aí, nos processos licitatórios, são semelhantes. Não tem muitas diferenças, depende do que vai cobrir, né? Vai cobrir o que, aí é o normal, mas, a princípio, todas estão menos. Assim, ó, a ortopedia mesmo, que está lá no São Benedito, o escopo dela é muito semelhante com a ortopedia que está no pronto-socorro, e é mais barata, né? Então, tem variações. O contrato da anestesia, o São Benedito é mais caro que o da prefeitura. Então, existe variações, isso varia um pouco mais, um pouco menos, né? E é comum ter essa variação. Se o senhor sabe nos dizer como está hoje o São Benedito na aquisição de próteses ortopédicas, se há hoje um contrato vigente para aquisição ou se as compras são feitas conforme a demanda? A empresa cuiabana, ela tem uma determinação do conselho de não fazer compras emergenciais. Então, os diretores lá, eles estão, vedado a compra emergencial. Então, as próteses que tem da ortopedia, nesse momento, eu creio que tem um chamamento público vigente de tabela SUS, né? Então, as próteses da ortopedia lá é tabela SUS. As da neuro, que às vezes varia, mas já foi muito maior o número de OPME, né, que as órteses de próteses especiais, que eram acima da tabela SUS. Hoje está bem menos. Então, a cirurgia de coluna mesmo, que era feito com OPME fora de tabela, hoje não, já são todas de tabela. Então, os clipes de titânio para clipar os aneurismas, hoje também já mas existe coisas que a tabela não tem. Assim, ó, a cola, para você colar a estrutura, a dura mater, que é a que recobre o cérebro.
ela não tem, o SUS não remunera ela, então acaba que a gente tem que fazer essa aquisição. Aí são processos licitatórios, aí são fora da tabela SUS. Certo. Quem hoje faz a nomeação, quem é o responsável pela escolha e nomeação dos diretores do Hospital São Benedito? Na lei que foi aprovada nessa casa, lá tem 22 cargos que é de nomeação direta do prefeito. A nomeação passa pelo senhor secretário, o senhor participa da escolha? Não participa. Nomeação é discricionário do prefeito. O secretário ele não nomeia. Se o senhor disse que não fez nenhum ato de gestão pela Proclin até o momento, nunca fez? Eu não tenho nenhum ato de gestão relacionado à procuração. Certo. Em algum momento, mesmo sem que fosse com aquela procuração, considerando como se ela não existisse hoje, o senhor em algum momento representou, assinou algum documento, encaminhou alguma resposta de ofício ou algo do tipo pela empresa Proclin? Não respondeu a pergunta. Tá, e só para finalizar, não era essa pergunta que eu vou fazer agora surgiu devido ao fato há pouco eu pude ler a decisão liminar que respaldou a possibilidade de Vossa Excelência não compromissar com a verdade e também para poder aqui não passar nenhuma informação que pudesse comprometê-lo e estar acompanhado com o advogado. Isso é uma prática já aqui de todas as CPIs da casa, que isso é possível. Mas a liminar coloca Vossa Excelência como se fosse um indiciado dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não é verdade por conta do objeto dela, e eu fui um dos signatários também desse requerimento de CPI. Mas como Vossa Excelência, e a petição certamente foi apresentada, inicial, o coloca nessa condição, se Vossa Excelência, para que nós pudéssemos talvez refutar toda e qualquer possibilidade ou dúvida, até mesmo quanto aos fatos que o senhor está dizendo, quanto à sua participação enquanto empresário, enquanto gestor público, enquanto dirigente do Hospital São Benedito, para que pudéssemos espancar toda e qualquer dúvida, tirar e para que a CPI possa conduzir o seu trabalho de uma forma saudável e pudesse buscar a efetividade e a verdade, é o que nós queremos aqui, buscar a verdade, prestar um bom serviço para Cuiabá, prestar conta. Se Vossa Excelência, enquanto pessoa pública, enquanto servidor público que é, tanto concursado e também como secretário municipal de saúde, se Vossa Excelência estaria disposto a abrir voluntariamente para essa Comissão Parlamentar de Inquérito o seu sigilo fiscal e o seu sigilo bancário para que nós pudéssemos conduzir os trabalhos da CPI. Meu advogado vai avaliar a solicitação. É um requerimento que, inclusive, então, eu faço formalmente agora ao presidente, para que o presidente possa fazer um encaminhamento, porque eu acredito que é algo que pode cada vez mais corroborar, inclusive com os argumentos e com as ponderações. Você faz essa propositura no sentido de colaborar voluntariamente? Voluntariamente, não, espontaneamente, até porque nós sabemos que não... Correto, eu acho que pelo período de validade, especialmente daquela procuração, acredito que é bem salutar, um período aí, na verdade tem 5 anos de validade, mas ainda tem tempo pela frente, né? Ainda está por vencer o prazo de validade daquela procuração. Então eu acredito que isso é importante para que nós possamos cada vez mais aprofundar nos fatos e refutar qualquer dúvida quanto à participação. Não vou nem falar quanto à idoneidade, porque a idoneidade a gente não se discute isso aqui, até mesmo porque Vossa Excelência é uma pessoa pública e nada recai contra o senhor. Mas quanto à não confusão, a palavra é essa talvez, quando não confusão da pessoa pública com a pessoa empresária ou com a empresa que aí está prestando um serviço hoje para a saúde de Cuiabá. Porque é importante que se diga que em momento algum, e eu falo vereador Diego Guimarães e também eu percebo nas falas e nas atitudes também do vereador Abílio Júnior e outros vereadores dessa casa, há uma suspeita de desvio. Eu vi algumas notícias chegaram a falar, desvio. Não, desvio não, mas talvez o pagamento em uma conduta para uma empresa que não poderia receber caso realmente o secretário fosse, e na verdade era representante legal, por mais que não tenha representado, se Vossa Excelência diga que não tenha atuado, mas legalmente, por meio de uma procuração pública, Vossa Excelência estava na condição de representante legal
de uma empresa, inclusive com poderes para poder movimentar contas bancárias, etc. E tal. Não vou repetir tudo isso. E mais uma vez agradecer a Vossa Excelência. Sim, pois não, doutor? Eu queria devolver a pergunta para o senhor. Em que aspecto? Caso o meu cliente, né, a princípio não vejo nenhum problema em atender a vossa solicitação. A questão que me surge, né, essa casa conseguiria manter o sigilo bancário do meu cliente? Obviamente que... Porque eu fazendo uma analogia... Faria ainda uma contra-afirmação. O sigilo bancário do seu cliente em relação aos munícipes, esse não será quebrado. O sigilo que talvez não seria possível manter seria o sigilo de compartilhamento com o Tribunal de Contas, Ministério Público e órgãos externos, tendo em vista que é o propósito dessa CPI. E quando eu faço uma analogia, uma demanda judicial, em qualquer procedimento, em qualquer esfera, né, resultaria numa autuação sigilosa do procedimento. Não vejo problema nenhum em compartilhar com os órgãos de controle externo. Acredito, doutor. O que eu vejo é uma questão de segurança pessoal. Não, sem interesse, sem interesse de tornar público. É isso mesmo. Eu acredito que, como já ponderado, o meu cliente, ele é um empresário, né? Ele tem rendas enquanto empresário, né? Eu não recomendaria a ele, em hipótese alguma, apresentar extratos bancários de períodos tão longos, né, sem a segurança de que esses dados permaneceriam sigilosos. Né. Quando ser compartilhado, né, eu tenho absoluta certeza que qualquer promotor, qualquer delegado, qualquer juiz garantirá o sigilo dessas informações. Doutor, eu acredito que aí, caso, e afirmo que seria aqui uma análise futura, obviamente que Vossa Excelência, o senhor vai analisar esse pleito com muito carinho, mas aí eu acredito que poderia solicitar ao presidente que seja decretado o sigilo, tá? O sigilo da investigação. Acredito que aí caberia a CPI deliberar sobre isso. Compartilhamento com os órgãos de controle externo. Não, mas isso já está deferido, na verdade, o compartilhamento, isso nem se discute. Mas sim um sigilo quanto ao acesso, especialmente por pessoas não habilitadas para ter o acesso dentro dos documentos. Fica o convite de todos os que autos vocês da façam a CPI. apreciação da proposta, se acharem inconveniente. Tá, então, mais uma vez agradecer, encerro aqui as minhas perguntas, renovando meus agradecimentos ao secretário Buarque. Ainda tenho algumas perguntas a lhe fazer. Foi comprado pelo Hospital São Benedito um equipamento de hemodinâmica. O senhor tem ciência sobre isso, correto? O senhor pode afirmar se tem ciência? Tenho ciência, sim. O senhor sabe me dizer qual foi o preço aproximado do equipamento? Cara, acho que foi aproximadamente 2 milhões. Por que ele está em falta de atividade? Está parado? O custeio. É caro você ter uma equipe para fazer a cardiologia, principalmente você tem que contratar a equipe e você vai gastar com a OPME também, que é bastante caro nisso aí, tanto da cardiologia como da neuro. E isso, a gente não teve abertura nesse momento de fonte nova de recurso. Mas antes de comprar esse equipamento, não estava no planejamento esse custeio? Estava. O Estado ele diminuiu o valor de repasse, porque o financiamento é tripartite. E o Estado diminuiu, era 2 milhões por mês que ele passava para custeio do São Benedito. E ele agora passa 1 milhão. Esse equipamento de aproximadamente 2 milhões de reais, ele está parado há quanto tempo? Acho que 1 ano. E ele tem um custo mensal de manutenção? Não. Tem o custo de manutenção? Como que ele está? Ele está 100% desativado? Ele está 100% desativado. Não tem custo operacional de manutenção? Não. Tá. No contrato com as empresas terceirizadas, lá tem alguma cláusula que especifica sobre residentes? Acho que tem uma cláusula sim, que é o residente ele não pode assumir o posto de médico sem o preceptor. Certo, mas nós temos residentes trabalhando dentro do Hospital São Benedito, correto?
a princípio, não é trabalho. Quem trabalha é o médico. Eles podem acompanhar os médicos que estão lá. Nenhum residente está relacionado dentro dos contratos ou em relatório de fiscal de contrato para recebimento como se fosse plantonista. Pelo que eu sei, não. Tá. Dentro do Hospital São Benedito, tem prêmio saúde? Prêmio Saúde? Não, o Prêmio Saúde é daqui, da Secretaria Municipal. Mas tem alguma bonificação de prêmio dentro da empresa cuiabana? Tem um... não, tem uma gratificação, sim. Como é enquadrada essa gratificação? Cara, eu não sei te responder nesse momento. Eu sei que tem os valores que eram ligados aí à função lá. Eu não sei exatamente. Tá. A empresa cuiabana, existe algum projeto, enquanto o senhor secretário de saúde, para que a empresa cuiabana seja administradora do novo pronto-socorro de Cuiabá? Existe uma proposição, porém, para que a empresa possa fazer isso, precisa de aprovação do Conselho Municipal de Saúde e desta casa. Né? Se não tiver a aprovação desses órgãos, ela não poderá fazer a gestão. Mas existe uma pretensão, o senhor como secretário de saúde sabe que existe esse desejo de colocar a empresa cuiabana como administradora do novo pronto-socorro. Não tem nada finalizado com relação a isso. Né? Existem outras maneiras também de fazer gestão. Pode ser direta ou indireta. A indireta pode ser através da empresa cuiabana, ou pode ser, hoje, pode ser um processo licitatório normal e terceirizar o hospital inteiro, pode ser uma organização social. O terceiro setor, ele tem uma abertura enorme para poder o fazer. Mas tendo em vista as principais propostas estão ligado ou vai ser direto, né, através da própria secretaria, ou através da empresa. Essas são as propostas mais sendo discutidas. Tá. O prefeito atual disse que possivelmente em dezembro inaugura o novo pronto-socorro de Cuiabá. Isso. Haveria tempo hábil para licitação de uma nova gestora, bem como dos contratos de prestação de serviço para essa empresa ou para o Hospital Pronto-Socorro de Cuiabá? Tempo hábil tem. Tá, ok. Não foi decretado, ou o senhor, como secretário, não colocou sobre suspeição a empresa cuiabana, pelo motivo dos quais a gente está investigando, até mesmo nessa CPI, essa empresa cuiabana ser suspeita de alguns fatos dessa investigação, bem como ser novo administradora do novo pronto-socorro de Cuiabá? Não vou responder, mas quem vai aprovar ou não vai ser essa casa. Tá certo. Bom, de minha parte, está satisfeitas as perguntas. O senhor tem mais alguma pergunta a fazer? O senhor tem mais alguma pergunta a fazer? Tá. Desde já eu agradeço o comparecimento do senhor Ruark Douglas, bem como de sua assessoria, e informo, senhor Ruark, que em breve o senhor será convocado novamente para ajudarmos a esclarecer fatos dos outros casos da gestão. Obrigado. Declaro encerrado. Já encerrou. Tá? Elas vão fazer as perguntas.